Boa noite. Nós vamos iniciar hoje o, o módulo 2 da disciplina de Geografia, certo? Deixa eu só compartilhar aqui para começarmos a falar do módulo 2. Eu vou dar uma tirada na minha câmera aqui porque ela está um pouco travando. Deixa eu só. Então vamos lá. Vamos falar do módulo 2 da disciplina de Geografia. Sou o professor Renato Augusto. E vamos aqui mais ou menos seguir que as aulas gravadas e a nossa apostila do módulo 2. Nesse módulo 2, eu elenquei aqui 5 tópicos, que são eles que vão nortear a nossa conversa durante as aulas desse módulo, durante esse mês de outubro. O primeiro tópico ali, vamos começar hoje, a falar do Brasil, né? O território brasileiro. Aspectos do território, vamos começar a falar dos aspectos mais naturais, as características físicas do território brasileiro, porque antes de compreendermos essa parte econômica, essa parte da sociedade, a forma com que ela se distribui no nosso território, que é tão vasto, tão longo, tão grande, né? É importante salientarmos, primeiramente, né, a perspectiva, as características físicas do relevo, hidrografia do nosso território. Na segunda parte, na segunda aula, a ideia já é falar um pouco do Brasil, da nossa geografia econômica. Quais são as principais características, né? Onde se localizam as principais atividades econômicas? Quais são as principais atividades econômicas que colaboram com o nosso produto interno bruto? Quais são as mais importantes, as menos importantes, as que estão sempre em evidência, as que contribuem com a nossa riqueza, né? Onde se localizam as áreas mais industriais do Brasil? Quais são as regiões com menor grau de industrialização? Basicamente, essas concepções sobre a geografia econômica que vamos tratar. Já no 3, Brasil, dinâmicas demográficas e sociais. Ou seja, quais são as principais dinâmicas demográficas no decorrer da história do Brasil? Não só recente, porque todos sabemos que o Brasil é um país que as dinâmicas demográficas dele é bastante caracterizada por migrações. De onde vieram essas migrações? Quais foram os períodos que essas populações migraram? Quais foram os motivos que trouxeram ou fizeram muitas pessoas em determinada época da história, por exemplo, na década de 70, na década de 60, na década de 80, essas 3 décadas, elas motivaram de formas diferentes a migração dessa população para alguma região do país, alguma região que em determinado momento estava prosperando. Vamos supor, temos vários exemplos, como o sudeste do Brasil, num período que a indústria começou-se a industrializar de forma significativa. Muitas pessoas da região do Nordeste migraram, né, para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, de econômicas, né? O norte do Brasil, na época da borracha, que foi um ciclo muito grandioso, que trouxe muita riqueza para a região norte, região da Amazônia, muitos nordestinos também mudaram para aquela região. Ou seja, isso faz parte de uma dinâmica demográfica, né, relacionada à população. Outra dinâmica demográfica que vamos aprender também nesse módulo são as dinâmicas de crescimento populacional. Quais são as regiões do Brasil, quais são os estados e municípios que possuem uma dinâmica demográfica populacional, assim, vamos dizer, diferenciada? E quais são os motivos disso? O que tem por trás desse crescimento? Por que regiões crescem, têm um crescimento populacional maior e outras não? As questões sociais e demográficas também, sociais, né, como eu acabei de dizer,
o que caracteriza cada aspecto social de cada região do Brasil. Ou seja, essa grande complexidade que é o nosso território, que nos ajuda a compreender o dia de hoje também, né? Compreender onde moramos, onde vivemos, sabermos em que ambiente estamos inseridos, tanto econômico, tanto social, tanto físico também, né, natural, vai nos abrir nossa mente para compreendermos esses aspectos. Os indicadores sociais, né, e os desafios das desigualdades no Brasil. Ou seja, sabemos que o Brasil é um país bastante desigual. Os nossos dados mostram isso, ainda mais no estamos passando atualmente por um momento que isso tem se multiplicado, né, tem ficado mais visível. Ou seja, os dados do Brasil, qual qual foi a dinâmica deles desde os primórdios da existência do nosso país, né? Desde o descobrimento, desde a independência. Falando isso aqui agora de um período mais recente, de 30 anos para cá, quais foram os pontos que evoluímos, que melhoramos? O que os dados nos dizem sobre isso? São aspectos interessantes sobre os indicadores sociais. Onde se encontra o Brasil hoje, economicamente falando e socialmente, nos rankings mundiais? O IDH do Brasil, o IDH, né, que é o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, que utiliza-se aí vários aspectos para medir o grau do índice do país, né, no caso, a expectativa de vida, questão da mortalidade infantil. Como que o Brasil se situa nisso? Onde que ele está? Quais são as nossas perspectivas futuras para isso? Qual a nossa realidade? São aspectos interessantes desse ponto 4 que vamos tratar. No 5, vamos tratar sobre os recursos naturais do Brasil, né? Todos sabem que somos um país bastante rico em questões ambientais, em questões naturais. Temos muitas florestas, igual a floresta amazônica, que é uma grande floresta equatorial, está entre as maiores. Uma, grandes rios, bacias hidrográficas gigantes. O Brasil é um dos países que mais é beneficiado com essa questão da água doce, né? Por possuir muitos rios, um fluxo de água muito grande. E essas questões naturais atreladas às questões ambientais, né? Que são, como sabemos, a geografia estuda a relação do homem com o espaço. E essa relação nem sempre é harmoniosa. Ou seja, estudamos bastante esses aspectos, de que forma que o homem tem interferido na natureza e os recursos naturais, eles são escassos ou não. Muitos são, né? Muitos acabam, de que forma o homem está usufruindo disso. Ou seja, pontos interessantes que para compreendermos o Brasil nesse módulo 2. Basicamente, vamos falar do Brasil, tanto do ponto de vista territorial, econômico, social, ambiental e por aí vai. Vamos tentando compreender dessa forma. Aqui eu coloquei uma imagem interessante, vocês têm acesso a ela na apostila. Brasil, um país de dimensões continentais. Essa frase é uma das frases que representa melhor assim o Brasil. Por que dimensões continentais? Quando se fala em dimensões continentais, imagina um continente, um grande bloco de terra, né? E é basicamente o que o Brasil é. Ele é um país, mas parece ser um continente, de tão grande que ele é. Vocês podem ver aí as medidas do Brasil, os pontos mais distantes, do ponto mais setentrional, que é a nascente do rio Aitá, até o Arroio do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, 4.000 quilômetros, de norte a sul. De leste a oeste, sai da Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, até a nascente do rio Moa. Ou seja, é muito território, é um território muito extenso. Muito, muito. E como se dizem, um território muito extenso não é fácil de se administrar, é claro. Mas a questão nem é tanto só essa. A questão é que um território com grandes dimensões existe uma diversidade. Diversidade de quê? De vários aspectos. Um território muito grande, ele não tem como ele não ser diverso.
nós somos diversos em todos os sentidos, o Brasil hoje. Tanto no sentido ambiental, no sentido natural, de forma geral, no sentido econômico, social. Parece que existem vários países dentro de um só. E nós estamos inseridos na nossa realidade, no caso, do lugar onde moramos, que está inserido no Brasil. E a partir dela, podemos comparar com as outras regiões do país e nos compreendermos, nos localizarmos e ajudar-nos a entendermos mais nosso cotidiano, nossa realidade aqui dentro, né? Dimensões continentais. Um exemplo assim que eu vou citar hoje, quando eu falo em diversidade. O que é a diversidade? Diversidade, por exemplo, é uma que eu vou falar aqui hoje. Eu escolhi ela por ser uma das mais importantes, uma das que mais está assim presente, né, no nosso dia a dia aí, que percebemos ela, são as diversidades climáticas. O Brasil basicamente possui três climas, que é o equatorial, o tropical e o subtropical. Mas ele aparece de diversas formas. Por exemplo, como vocês podem perceber, como um país é dimensão continental, né? Em cada região ali aparece um clima. E ele nos dá as características do lugar. Por exemplo, o clima equatorial, que é um clima bastante úmido, quente e úmido, que geralmente encontramos na região amazônica, na região norte do país, ele tem essa característica. Esse clima dá as características da região norte do país. Um clima bastante chuvoso, chove praticamente o ano todo, temperaturas muito altas. Ele traz essa característica da região norte. Estado do Amazonas, Pará, Roraima, Acre e o Amapá e Rondônia. Ou seja, ao mesmo tempo que temos um clima equatorial bastante chuvoso, temos um clima subtropical, clima subtropical aqui mais ao sul do Brasil, que é um clima diferente. É um clima muito diferente do equatorial. Por quê? O clima subtropical, por exemplo, nos invernos, é um clima que tem inverno muito frio, enquanto o clima equatorial já não tem um inverno frio. Quando observamos, chega, por exemplo, o inverno no Brasil, às vezes nossa região fica muito frio, né? Enquanto outras não fica fria, não fica frio. Por quê? Porque essa longa extensão territorial faz com que essas diferenças sejam acentuadas em lugares que nunca fez frio, lugares que faz 0 graus no mesmo país. Esse ponto nos deixa pensativo ao falando-se de dimensões territoriais, ou seja, tão grande que a diversidade climática é enorme. Não só climática, a vegetação também. O clima tropical, que é o clima que conhecemos em Goiás, por exemplo, ele tem as suas características, diferente de outros climas, igual o equatorial. Por exemplo, tropical, uma imagem para vocês, o clima equatorial, olha essa paisagem. Essa paisagem é da planície amazônica, característica aí de uma floresta bem densa, inclusive ela é responsável por tantas chuvas que acontecem na região, né? Por causa do processo de evapotranspiração, essa floresta úmida, ela é planície amazônica. Ao mesmo tempo, temos aqui uma região de cerrado, um chapadão, caracterizada mais o clima tropical. Lembrando que o clima tropical, ele também está presente no litoral brasileiro, tropical atlântico aqui de vermelho. Ou seja, existem diferentes climas tropicais. O nosso é o tropical básico, que é esse rosinha, que é o aqui do Goiás. E tem o tropical atlântico, que é o clima mais do litoral do Brasil, do Nordeste, do Rio de Janeiro. Mas voltando a dizer aqui, a diversidade de paisagens do Brasil é uma coisa assim que nos chama bastante atenção quando observamos. Clima equatorial, aqui da floresta amazônica, planície amazônica, uma região aqui de cerrado, né, que é um pasto. E, gente, você já vê que aqui não é bem uma planície, né, já é uma região mais de planalto, tem logo ali as serras aqui, podemos caracterizar. E o clima subtropical, que
Eu coloquei aqui a imagem das araucárias, lá no Rio Grande do Sul, que é uma vegetação muito comum lá nessa região, que proporciona essas diferenças, né, do, de um ponto para o outro. Agora eu quero mostrar para vocês, na nossa apostila, se eu encontro. Aqui, voltando a falar aqui, agora mostrando aqui na apostila para podermos acompanhar a imagem que mostra essa dimensão do Brasil, né? Mostramos alguns aspectos aqui interessantes. E agora, sobre a composição do Brasil, isso aqui podemos perceber aqui, composto por 5.570 municípios, 26 estados e Distrito Federal. Capital Brasília. Aqui podemos classificar as regiões, que essa perspectiva regional, ele vai trazer como o país é muito grande, essa importância da regionalização, ela está inserida. Ou seja, você vai pegar as características de cada região e uni-las. Ou seja, por exemplo, a região centro-oeste, ela tem as características da região centro-oeste, tanto econômicas, tanto culturais, por isso se decidiu regionalizar, tanto a região norte, as características climáticas também estão presentes nas diversas regiões, ou seja, como se tem um território muito grande, com 26 estados, a ideia é representar essas regiões, né, as 5 regiões, para podermos ter uma capacidade da dimensão territorial, né, do país. E aqui está basicamente as 5 regiões que tanto conhecemos: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Alguns aspectos importantes que podemos citar do Brasil são a questão de relevo, né? Que o Pico da Neblina, que hoje é o ponto mais alto do Brasil, junto com o Pico 31 de Março, que fica lá na região norte. Ou seja, as formas de relevo do Brasil é basicamente planalto, planície, depressão absoluta, montanha não temos no Brasil, mas que são as principais formas de relevo, e depressão relativa. Esse mapa aqui representa muito bem o nosso relevo. As regiões mais claras são de planície, que é a planície amazônica, as regiões de planalto, de acordo com sua classificação. No nosso caso, aqui em Goiás, geralmente nós conhecemos o planalto, né? Estamos inseridos nesse tipo de relevo, tanto observando a paisagem, grandes serras, chapadões. Já na Amazonas, como eu mostrei naquela imagem anterior, olha, essa imagem aqui, por exemplo, na Chapada dos Guimarães, aqui, representa o Planalto, né? Região Centro-Oeste. Já a planície amazônica é uma realidade completamente diferente. Que a planície amazônica aqui é bastante diferente, assim, da nossa, né? Como estamos inseridos no Planalto, na região Centro-Oeste, ou seja, é uma diversidade tão grande de que ela nos demonstra essa dimensão territorial do Brasil. A introdução que eu quero fazer aqui a esse conteúdo é essa. É sempre lembrar dessa diversidade que um país de uma extensão continental ele possui e as formas que podemos utilizar para compreender o nosso espaço, levando em consideração essa dimensão territorial. Aqui também está a planície do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Planície pantaneira do Pantanal, muito conhecida aí. Outros aspectos aqui, ó, Parque Nacional da Chapada, Depressão Cuiabana. Ou seja, de acordo com o que nós vamos aprendendo, tanto na apostila, tanto no nossos, nas nossas conversas por aqui, na apostila, nas aulas apresentadas, isso vai nos ajudar a compreender de forma significativa, né, o, o nosso território, por meio dessa grande extensão territorial e as características de cada elemento.
Ou seja, ter noção da dimensão e dessa saber que nem todos os aspectos que envolvem o nosso os aspectos que envolvem o nosso estado, eles são os mesmos de outros, né? E a ideia que eu quero trazer era basicamente essa, para começar a introduzir sobre a questão do território brasileiro. A partir do momento que conhecemos essa dimensão, tanto física, agora econômica também, o que nos traz para podermos compreender melhor os outros aspectos, tanto sociais e as desigualdades. Porque nada se separa na geografia. Como aprendemos, por exemplo, os aspectos físicos e humanos não estão separados. Os aspectos físicos, como, por exemplo, muitos aspectos físicos levam pobreza e condições de vida difíceis para algumas regiões, por exemplo, a ausência de chuvas, um território, uma região que não tem muita água, tem uma escassez profunda de água, ela traz problemas econômicos também. Isso vai proporcionar diversos movimentos migratórios, por exemplo. Vai proporcionar ao mesmo tempo em regiões que existem um desenvolvimento econômico mais avançado, existem muitas indústrias vêm para esse território, um território que tem bastante água, bastante bastante rios, ele vai ter as suas características, enquanto outros não. Infelizmente, o meio natural, muitas vezes, ele está no nosso território, interferindo e fazendo com que muitos aspectos humanos sofram interferências. Mas o que eu quero mostrar hoje é basicamente isso, que o primeiro ponto de partida para analisarmos o território brasileiro, o ponto de partida mesmo, é ter a noção da sua dimensão continental. Ou seja, não parece um país, parece mais um continente, falando da sua dimensão. É uma extensão territorial muito grande, que ela nos abre um leque de análises possíveis para compreendermos, para nos situarmos no nosso cotidiano, tanto no nosso modo de vida, a vida que a gente leva. E era basicamente isso. Obrigado.